A história de Neemias é incrível. Eu não sei se você já leu esse livro da Bíblia, mas se você ainda não fez isso, eu convido você a mergulhar a fundo nessa história, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muitas coisas com você. No primeiro olhar, a gente vê a história de Neemias como uma receita para ter sucesso. Neemias era alguém que se importava com as pessoas, alguém que se alegrava em Deus, alguém que tinha o caráter aprovado por Deus. Neemias se movia sobre uma visão e ele também enfrentou oposição. Isso significa que até para histórias de sucesso, em que o nome de Deus é engrandecido, existem dificuldades e lutas que precisam ser vencidas. Neemias teve que lidar com pessoas que tentaram tirar o foco dele daquilo que Deus havia pedido para ele. Neemias sofreu ameaça de morte, ele sofreu até a ameaça de uma guerra, mas Neemias decidiu se manter firme, olhando para aquilo que Deus havia colocado no seu coração, que era reconstruir os muros e mudar a história daquelas pessoas. Mas será que o povo de Atos, os discípulos, enfrentaram oposição assim como Neemias? A resposta é sim, desde o começo. Desde quando o Espírito Santo foi derramado, pessoas colocaram em dúvida aquilo que eles estavam vivendo. Algumas pessoas questionaram, dizendo que talvez aqueles homens estavam embriagados logo pela manhã, colocando justamente o caráter, a conduta deles em dúvida. Mas eles não perderam tempo, preocupados em apenas responder aquelas pessoas. Eles queriam de fato testemunhar a respeito de Jesus, e foi exatamente isso que eles fizeram. Muitos dos discípulos foram convocados para se apresentar diante de tribunais. E uma dessas histórias nós temos um homem chamado Estevão. E no capítulo 6, a partir do verso 8, conta a história de Estevão diante de um tribunal. E a Bíblia diz assim: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes milagres e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição. Eu acho isso incrível. A mesma palavra usada na história de Neemias sendo usada aqui, na história dos discípulos, na história da igreja. Oposição. E a palavra continua dizendo assim: esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Assim como Neemias, Estevão não perdeu de vista o que era realmente importante: testemunhar a respeito de Jesus. Depois disso, Estevão se levanta e, com a autoridade e poder do Espírito Santo, ele explica a obra, a história de Deus para a humanidade, a obra salvadora de Jesus. E no final dessa história, nós sabemos que Estevão é morto como mártir, o primeiro mártir da igreja, da história da igreja. E isso não significou para Estevão em nenhum momento uma derrota. Pelo contrário, Estevão viveu e cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. E mesmo sendo apedrejado, Estevão diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras que Jesus usou na cruz quando estava em sofrimento de morte são as palavras que Estevão usa nesse momento. Ou seja, Jesus era tudo para Estevão. Testemunhar Jesus era tudo para Estevão. Eu e você, nós vamos com certeza enfrentar a oposição. E existe um versículo no Novo Testamento que diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós só precisamos nos manter firmes, com a nossa convicção colocada em Deus, em quem Deus é e naquilo que Ele nos chamou para fazer, que é testemunhar a respeito de Jesus, que é refletir Jesus aonde quer que a gente esteja e no que quer que a gente esteja fazendo. Deus vai nos dar tudo o que nós precisamos para enfrentar as oposições que nós teremos que enfrentar. A nossa parte é nos mantermos firmes e fiéis, com os nossos olhos voltados para Jesus, assim como o Estevão. Talvez a nossa recompensa não vai vir aqui em vida, mas quando Jesus está falando com os discípulos, ele diz: eu vou para o meu Pai, mas eu estou preparando para vocês uma morada. Então, lembre-se, o nosso tesouro está no céu, o nosso tesouro é eterno, e nenhum dos nossos opositores ou das situações difíceis que nós vamos enfrentar ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, são capazes de roubar aquilo que Deus nos deu. Então nós vamos continuar. Por causa do poder do Espírito Santo que habita em nós, nós poderemos resistir ao diabo e concluir a missão que Deus nos chamou, que é que Ele seja conhecido por todo mundo e que pessoas sejam salvas e que o nome dele seja engrandecido. E nós continuaremos na expectativa de receber o nosso Rei, que continua com poder e autoridade e ousadia, fazendo parte da história. Ele não nos abandonou, Jesus não nos deu uma missão e nos deixou sozinhos nisso,
mas Ele nos deu o Espírito Santo. E nós somos vencedores, porque Jesus é vencedor. Porque na cruz Ele declarou vitória sobre todas as coisas. E com Jesus nós somos vencedores.